acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Seguimos de entrevista e falamos agora sobre a lei que amplia o teste do pezinho no SUS. Cerca de 2,4 milhões de bebês fizeram o teste nos últimos 3 anos no SUS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia o número de doenças rastreadas justamente pelo teste do pezinho, exame realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido entre o 3º e o 5º dia de vida. A Lei 14.154 de 2021 foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União. E a gente conversa sobre esse assunto com a médica Ana Maria Martins. Ela é geneticista, professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Boa tarde, doutora Ana Maria. Tudo bem com a senhora? Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, doutora. Eu falava agora sobre a BRIA, né, justamente falando como é feito o teste do pezinho e o quanto ele é primordial para a saúde desse recém-nascido, para essa criança e para esse adolescente e futuro adulto. Sem dúvida nenhuma, porque agora a gente vai ter a possibilidade de detectar um número maior de doenças, né? O teste do pezinho, ele tem a característica dele ser um exame que você colhe e você detecta doenças que não têm ainda manifestação no recém-nascido, né? Então, o recém-nascido ainda não tem sintoma nenhum e a gente já consegue detectar por esse exame de sangue. Então, o teste do pezinho ou o teste de triagem neonatal, ele só serve para doenças que não tem sintoma nenhum ao nascimento, são crianças normais, e a gente consegue detectar doenças que são graves, que demoraria talvez muitos anos até para o diagnóstico ser feito, ou essas crianças vão a óbito sem diagnóstico. Então, são esse tipo de doença e que a gente tem uma forma de tratamento. Se a gente não tem tratamento, a doença não entra no teste de triagem neonatal. A característica sem sintoma nenhum e que é uma doença grave e a gente pode prevenir. E doutora, até para que as pessoas que estão em casa e nos acompanham nesse momento, né, para as pessoas entenderem, hoje o Sistema Único de Saúde realiza o teste que detecta 6 doenças, agora a gente vai ampliar para 14 grupos. A senhora pode dar um exemplo, por exemplo, de qual hoje são essas doenças que podem ser detectadas pelo exame do pezinho e nessa ampliação, quais então doenças entraram nesse rol de detecção? Bom, as doenças que nós temos hoje, a primeira é a fenilcetonúria, né, que foi a que começou o teste do pezinho, e a fenilcetonúria é uma doença que a criança, se ela se alimentar com o leite da mãe ou com qualquer outro leite infantil, ele tem uma quantidade grande de uma substância, de um aminoácido que chama fenilalanina, e com o tempo ela vai fazer um quadro muito grave, com retardo mental muito profundo. Essa é a fenilcetonúria. O hipotireoidismo congênito, então uma criança que não tem condições de produzir o próprio hormônio tiroidiano, e todo mundo sabe o quão importante é esse hormônio. Imagina para uma criança, para um recém-nascido, o efeito é muito, muito grave, né? Tem outras, são 6 doenças, na verdade, e são doenças todas, como eu disse, que você, ao nascimento, você não consegue fazer o diagnóstico e você, a partir de um exame no sangue, você consegue identificar algumas substâncias que vão me informar que esse indivíduo tem essa alteração metabólica, né? Essa alteração no funcionamento do organismo dele. E doutora, falando de novo sobre essa importância de ampliação do teste, né, no Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes nos hospitais particulares, quando a criança nasce,
né? Além de fazer o teste, porque é um teste obrigatório, também se tem uma questão, olha, se você quiser ampliar o teste, custa esse valor, é um valor que não é barato. Quando você disponibiliza isso no Sistema Único de Saúde, para toda a população, ou para a maior parte dela, a gente pensa em saúde a longo prazo. Em saúde a longo prazo, principalmente porque o projeto ele tem 1 ano para entrar em vigor. Nesse 1 ano tem que se organizar grupos de trabalho para que a gente consiga organizar a triagem neonatal nacional. Hoje ela tem alguns problemas, alguns estados não estão conseguindo fazer os exames, então tem uma série de problemas acontecendo no Brasil em termos da triagem neonatal. Esse projeto prevê que o primeiro ano, então esse primeiro ano, ela tem 1 ano para entrar em vigor, logo que ela entra em vigor, a gente tem que organizar essa triagem neonatal que nós temos hoje, dar condições para todos os estados poderem detectar e acompanhar as crianças que realmente tenham alguma alteração dessas que a gente conhece. Só no segundo ano é que vão começar a entrar as doenças novas. Essas doenças novas, uma boa parte delas, desse primeiro grupo que vai entrar, ela é também relacionada, como a fenilcetonúria, à ingestão de proteína, à ingestão do leite, né? Então, são doenças que podem aparecer as manifestações clínicas no berçário, ou a criança vai para casa e volta com 1 semana, 10 dias de vida, com algumas alterações importantes. E doutora, nós falamos até na abertura, eu falei na abertura da entrevista, justamente que esse teste do pezinho, ele precisa ser feito nos primeiros dias após o nascimento dessa criança. A gente sabe que o país é diferente se pensar numa capital, numa grande capital, com as cidades do interior de algumas regiões aqui no país. Efetivamente, se consegue hoje, nesses primeiros dias do recém-nascido, fazer esse teste, é preciso ter esse planejamento e ter esse controle para que realmente nos primeiros dias isso aconteça? Se não acontecer nesses primeiros dias, o que impacta? É possível deixar de se ter um resultado efetivo passando desses primeiros dias? Como é que funciona essa questão? Não, na verdade, assim, a questão de colher rápido, né, e não pode colher imediatamente ao nascimento, porque alguns exames podem dar negativos, porque a criança ainda não teve nenhuma alimentação. Então, o ideal é que ela tenha alguma alimentação. Teoricamente, ele pode ser colhido no 2º dia de vida. A recomendação que saiu é entre o 3º e o 5º dia. Agora, vamos supor que essa criança ela fica no hospital por algum tempo, ou ela não consegue colher, ou, enfim, por qualquer outra alteração, ela pode colher mais tarde. O que vai atrasar é o resultado desse exame, mas ela pode colher. Vamos supor que ela saiu do hospital e não colheu. Ela vai a um posto de saúde, a uma unidade básica de saúde, e ela consegue coletar o exame, até com 7 dias, com 10 dias, com 15 dias. Não é o ideal, porque quanto mais cedo a gente colher o exame, mais cedo a gente tem o diagnóstico. Como eu acabei de falar, das doenças que entram nova, inclusive da fenilcetonúria, o ideal é que o tratamento comece entre a 2ª e a 4ª semana de vida. Quer dizer, tem que sair muito rápido o diagnóstico para a gente conseguir o nosso objetivo de prevenir a doença de uma maneira mais efetiva, né? Que é você começando o tratamento antes. Mas de qualquer idade, a gente consegue fazer o exame. Não é esse o problema. Sim? Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui ao Jornal da Rede Alesp. Uma boa tarde aí. Boa tarde para vocês também. A Comissão de Relações Internacionais se reuniu em ambiente virtual para tratar das relações do Estado de São Paulo com a China. O presidente da comissão, o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, quis saber da cônsul-geral da República Popular da China como está justamente as relações comerciais, econômica, industrial e financeira entre o Estado de São Paulo e também a China. Veja como foi na reportagem de Jeremias Gomes.
Em reunião em ambiente virtual, deputados integrantes da Comissão de Relações Internacionais se encontraram com representantes da China para tratar das relações do Estado de São Paulo com aquele país. Dentre outros questionamentos, a cônsul-geral da República Popular da China, Shen Peiji, o presidente da comissão, o deputado Paulo Fiorillo, do PT, quis saber sobre as perspectivas comerciais entre São Paulo e a China. Qual a perspectiva da China nessa parceria com São Paulo, seja em relação aos insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus, seja em relação a outras matérias socioeconômicas e comerciais? Uma característica das cooperações pragmáticas entre China e Brasil é que os dois países possuem uma base consolidada e têm uma resiliências e complementaridades. E em São Paulo, especialmente, tem essas características com a China. Para a cônsul, as relações são promissoras. A China e o Brasil são duas economias emergentes importantes e são parceria estratégica global e bons amigos no caminho respectivos do desenvolvimento. O Brasil é o primeiro país latino-americano cujo fluxo comercial com a China atingiu a marca de 100 bilhões de dólares. Em 2020, o comércio bilateral atingiu 102,6 bilhões de dólares, com alta de 3,2% em relação ao ano anterior. O superávit comercial do Brasil com a China atingiu 33 bilhões de dólares, ocupando mais de 65% do total. Assim, a China virou um dos poucos países com crescimento comercial positivo com o Brasil na pandemia, e o maior parceiro comercial há 12 anos, e um dos principais origens de investimento do Brasil. E acho que essas estatísticas brilhantes demonstram a resiliência e complementaridade das nossas cooperações pragmáticas. O secretário estadual de Relações Internacionais, Júlio Serson, disse que se sente valorizado pela iniciativa da Comissão da Alesp em dialogar sobre o tema. Me senti valorizado, porque a nossa secretaria passou a ter da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o reconhecimento da importância que são o que é o aspecto relações internacionais para um governo. A parceria com a China é fundamental. Não fosse só, e eu deixo para o final, cônsul, a questão da vacina, mas na questão dos investimentos, hoje o maior investidor externo no estado de São Paulo é o país China, através de investimentos públicos, investimentos privados, investimentos mistos. A China tem uma participação no programa de parcerias público-privadas que o vice-governador Rodrigo Garcia, na Secretaria de Governo, conduz tão bem. Nós temos a importância da China cada vez maior em privatizações, como eu disse, em metrô, em trens, enfim, numa série de atividades que geram renda para o povo paulista. Então, nada mais natural que a gente prestigie e continue a prestigiar o povo chinês e o país China. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, colocou o parlamento à disposição do diálogo com interlocutores chineses. A China é um país de extrema importância para todos nós, não só para as exportações dos nossos produtos, e também para a compra das nossas vacinas, as compras dos IFAs, e é de extrema importância. E colocar, Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo sempre à disposição no que for possível, para que a gente possa juntos melhorar cada vez mais esse relacionamento. E agora, mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre o registro de ocorrências de violência contra mulheres e que devem ser orientadas a fazer o registro justamente das violências que inúmeras vezes são invisíveis. Os casos de violência doméstica cresceram aqui no país. No ano passado, em alguns estados, como São Paulo, as denúncias tiveram alta de 255% no período. Em todo o Brasil, foram registradas 105.821 denúncias somente na plataforma do Ligue 180 e do Disque 100. E sobre o assunto, a gente conversa agora com Rafael Maluf, advogado criminalista. Boa tarde, doutor Rafael. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor?
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Rede Alesp aí, uma transmissora sempre perto aí do cidadão, então é um prazer poder aí compartilhar com algumas informações. Prazer é nosso, doutor. Nem todo caso de violência, né, deixa marcas visíveis. A gente, né, uma marca que a olho nu a gente consiga ver, né, no corpo. O que a Lei Maria da Penha classifica, então, como violência psicológica, para a gente iniciar essa questão? Depois a gente volta para falar sobre o crescimento dos casos durante a pandemia. Tá certo. É importante termos em mente que nem todas as espécies de violência deixam vestígios, né? Muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir violência doméstica como agressões físicas, né? Aquelas que deixam vestígio e comprovada por meio de laudos periciais, né? Nós temos outras formas de violência doméstica também tipificadas na nossa Lei Maria da Penha, que são as violências sexuais, patrimoniais, a própria violência moral, né? Então, voltando ao seu questionamento, o que seria a violência psicológica, né? Neste caso, exemplificando, constrangimentos que a mulher sofra, humilhações, insultos, ridicularizações, seja publicamente, seja no ambiente fechado. Então, a mulher deve ficar atenta que ela não estaria só sendo violentada quando agredida fisicamente, porque há, sim, outras formas de violência existentes. Agora, doutor, uma outra questão, né? A gente está falando, eu falei há pouco, né? O crescimento da violência nesse último ano de pandemia. É realmente um crescimento ou as mulheres tiveram mais afinco na denúncia? Há essa correlação? Porque eu imagino que o quanto é difícil esse processo de denúncia, né? A gente sempre fala aqui na Rede Alesp sobre essas questões de violência doméstica, violência contra a mulher, e a gente sabe que esse momento do relato é muito difícil para as mulheres. Qual que é a análise do senhor? Há realmente uma crescente efetiva ou os casos de denúncia que realmente aumentaram? Olha, eu enxergo pelos dois pontos de vista, né? Esse momento que nós vivemos, houve aí um crescimento exponencial dos casos de violência doméstica em razão da convivência um pouco mais intensa, tá? E, por outro lado, a mulher hoje, ela se sente mais assim, a violência hoje, a mulher não se sente mais envergonhada, né? Eu acho que houve uma transformação de uma época em que a mulher se sentia envergonhada de comunicar isso à autoridade policial, né? E eu acho que o próprio governo é responsável, né, durante as suas campanhas, de comunicar às mulheres que registrem as violências, né, que não se sintam intimidadas, porque esses registros são absolutamente importantes, seja para a preservação da mulher, né, e seja para as próprias medidas que o governo toma com relação a esses fatos. Agora, doutor, nós falamos há pouco justamente sobre essa questão do abuso psicológico. Como é que essa mulher pode registrar, então, esse boletim de ocorrência? É da mesma forma de uma agressão física, por exemplo? Como é que funciona ou não muda nesse caso? Sim, é absolutamente da mesma forma, né? O registro, seja de uma violência física, seja de uma violência moral, é absolutamente o mesmo procedimento, tá? A grande dificuldade que existe nos casos de violência moral é a comprovação, é a prova de que aquilo ocorreu. Isso independe num primeiro momento. A autoridade policial ela é obrigada a lavrar um boletim de ocorrência quando a vítima comunica esse fato. E, posteriormente, provas poderão ser apresentadas, tá? Então, é importante que a vítima também se cerque de elementos que corroborem
com a sua narrativa. Então, gravações telefônicas, históricos de mensagens trocadas por aplicativos, testemunhas, e-mails. Então, esses são meios probatórios que auxiliam muito a comprovação do fato narrado pela vítima. Mas eu repito, mesmo que a vítima não tenha nenhum elemento probatório que comprove as suas alegações, a autoridade policial é obrigada a lavrar o boletim de ocorrência. E, doutor, essas mulheres vítimas de abuso psicológico, ameaças, elas podem pedir essa medida restritiva? Ou só as que foram vítimas de agressões físicas? Também muda alguma coisa ou não? Absolutamente nada. As medidas protetivas de urgência elencadas na Lei Maria da Penha, ela não especifica os delitos, né, que pretenderiam ser coibidos. Então, a medida protetiva, ela tem dois viés. O viés preventivo, né, quando a vítima está na iminência de ser agredida, né, quando eu falo agressão, violência física ou moral, ou quando isso está acontecendo. Então, a medida protetiva, ela interromperia essas agressões. Então, é importante a comunicação para a autoridade policial sobre esse fato, porque daí haveria a aplicação dessas medidas. Agora, doutor, nós falamos aqui sobre esse aumento do crescimento do número de casos de violência doméstica e afins nesse momento de pandemia. Uma questão enquanto sociedade, né? O quanto pessoas no entorno dessas mulheres devem fazer as denúncias, né? Muito já se ouviu na vida que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem que se meter dependendo do caso, até porque a mulher pode estar, né, numa situação muito difícil. A mentalidade da sociedade precisa mudar ainda com esse olhar de violência contra a mulher? Qual que é a análise que o senhor faz? Eu acredito que sim, mas nós estamos em crescente evolução. Então, as pessoas que estão à volta da vítima, é importante sim que fiquem atentas e se vislumbrem algo, também comunicar à autoridade policial. Só que não adianta as pessoas em torno da vítima comunicarem o fato e a vítima chegar no momento para corroborar essas informações e negar. Então, a vítima tem que estar disposta a confirmar essas informações para que a autoridade policial proceda aí a alguma medida de proteção a essa mulher. Doutora, agradeço, viu, senhor, aqui pela contribuição. É um tema sempre muito pontual e muito importante para que a gente discuta aqui na grande mídia, né? É importante para esses casos, quando se fala em violência doméstica, violência contra a mulher e tantos outros temas, que a gente fale sobre ele, né? Que não se tenha tabus mais sobre ele. É importante que se fale e que se retire aquela imagem que a mulher tem de se sentir envergonhada. Então, eu reitero aqui de todas as formas, qualquer mulher que se sinta constrangida psicologicamente ou agredida fisicamente, que comunique à autoridade policial. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos delegacias especializadas de agressões contra a mulher. Então, são ambientes preparados para atender esse tipo de ocorrência. Perfeito. Doutor Rafael Maluf, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é nosso. Antes de terminar aqui o Jornal da Rede Alesp, chamo ela, Tayana Conrad. Hoje é aniversário da Thay, feliz aniversário. Isso mesmo. O que eu posso te desejar hoje, mais do que sempre, é saúde, que é o que a gente está precisando, né, Thay? Exatamente. Saúde, de presente, vacina, né? É tudo mesmo que a gente deseja agora. Obrigada, Júlia. E aqui coladinho ao Jornal da Rede Alesp, né, Thay? Você comanda o Tribuna Virtual. A gente sabe que é aquele espaço onde os deputados se dirigem à população, né? Muita coisa importante eles falam. É isso
Isso mesmo, eles estão aqui sempre debatendo tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. Todo mundo sabe que os trabalhos continuam aí de forma remota, de forma virtual, e eles trazem aqui todos esses temas. Também tem deputado visitando o município no interior, trazendo aqui todas as novidades, fiscalizando todas as emendas, né, que são deliberadas aí para os municípios. É isso aí. Então, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário. E agora é com a Tayana.